Só para mostrar para vocês, a gente está estudando esse livro, O Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, tá? O nosso irmão André Luiz. A gente está no 13º capítulo hoje. Vai dar sequência aí no estudo. É importante que todos, nós estejamos conectados no estudo, não perdemos essa sintonia. Bom, lembrando que o que nós estamos passando é algo que está tudo programado, mas que a gente tem que tomar o nosso cuidado, a gente não pode parar a nossa ligação com Jesus e com Deus, certo? Só lembrando, então, a gente tem 2 dias de atividade aqui na casa, segundas, que é o atendimento ao público, com palestras com temas evangélicos, e atendimento espiritual, atendimento de orientação espiritual e atendimento de sala médica, tá bom? Então, todos convidados, sempre as atividades são às 7h30 da noite, das 7h30 até umas 9 horas, padrão a gente sempre tenta terminar nesse horário, tá bom? E as quartas, que hoje é o dia do estudo, e a gente vai dar sequência do estudo, certo? Então, sejam todos bem-vindos, que a bênção de Jesus seja com todos. Eu sairei do vídeo, porque só cabe um, né, Nancy? E aí a Nancy vai dar continuidade, tá bom? Então, pessoal, boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande a gente estar sintonizado com Jesus, especialmente num momento de transição planetária, onde a gente está, assim, passando por um desafio imenso na nossa vida, né? Coletivamente, o planeta Terra e todos nós que estamos aqui habitando, encarnados ou desencarnados, nós estamos todos aqui vivendo esse momento histórico importante de transformação de nós, né? De dentro para fora. Tem coisas acontecendo fortes, né? De fora para dentro, fazendo com que a gente seja levado, não é nem motivado, né? Nós estamos constrangidos a fazer uma transformação interna. E nada melhor do que a gente estar aí apegados ao estudo, ao conhecimento dessa doutrina de luz que faz parte do nosso óculos, né? Da nossa lente, cada um de nós, os espíritas, que temos esse conhecimento, a gente termina tendo essa lente, né? Essa visão. Hoje a gente vai estudar, então, como o Daniel falou, o nosso presidente aqui da nossa casa falou, que a gente vai estar estudando esse capítulo 13. Só para informar, não é? Quem está chegando hoje aí, seja bem-vindo, não é? Muito bom ter você conosco, se você está chegando hoje. Então, só lembrando aí, ou o pessoal que está começando na doutrina, que o André Luiz, ele tem, na psicografia de Chico Xavier, ele tem 20 livros. 7 livros são livros de mensagens. Alguns tão importantes como Sinal Verde, Conduta Espírita, Agenda Cristã, mas alguns livros são os 13 mais assim densos, são os 13 livros de André Luiz mais importantes mesmo, que trazem todo o conhecimento do plano espiritual. Começando no livro Nosso Lar, que é o primeiro livro dele, não é? E depois indo até o segundo livro, Os Mensageiros, o terceiro livro, Missionários da Luz, o quarto livro, Obreiros da Vida Eterna, e o quinto livro é esse que a gente está estudando, é o No Mundo Maior. Aqui na nossa casa, na Casa Maria de Nazaré, a gente já estudou também o livro, o 9º livro, Ação e Reação, o 12º livro, não, o 11º livro a gente também estudou, então a gente já estudou alguns livros da série André Luiz, né? O Libertação, que é um dos livros também importantíssimos, né, dessa série. Então, assim, são 13 livros, vocês vão lá conferir, se puderem, vale muito a pena, tá? E entrando aqui no nosso estudo, já falando desse capítulo, gente, esse é um capítulo, até uma companheira nossa do nosso grupo falou, olha, que está estudando conosco desde o começo desse livro. Esse foi o capítulo mais lindo, foi o que ela provavelmente tenha se identificado com esse livro, com esse capítulo. É um capítulo muito sensível, onde André Luiz traz uma história, um enredo muito comum do que está acontecendo hoje nesse planeta, bastante gente vivendo esse drama, não é? O drama do amor adoecido. O capítulo já chama, né? O capítulo já começa já deixando claro do que ele vai falar, não é? Então, o capítulo 13 fala psicose afetiva. Então, quando, de repente, o afeto, o amor, que nós chamamos amor, ele adoece. E isso é muito, muito comum para a gente. Ali tem um L a mais no 13º, fica aparecendo 131 ali, né? Na minha digitação. Mas, então, gente, a gente vai contar a história de uma mulher chamada Antonina, e ela tem um drama muito grande, a gente vai
passando passo a passo. Vamos lá com vocês, tá bom? Então, ó, começando lá, tá? Ixi, parece que não está transmitido. Deixa eu ver aqui, porque se é o que sai na tela. Isso, vou ler com vocês, tá bom, gente? Olha, seguindo o calderário, fomos em plena noite atender uma irmã quase suicida. Penetramos a residência, confortável, porém modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. Então, já parando para a gente entender o que está acontecendo. André Luiz, com esse instrutor Calderaro, o livro todinho ele está com esse mentor, esse instrutor chamado Calderaro, e esse livro, a proposta dele é fazer uma psiquiatria iluminada. Lá no começo, né, ele já fala que é uma visão da psiquiatria, da psicologia profunda, à luz da espiritualidade, à luz do espiritismo. Então, nesse capítulo, eles vão lá para socorrer uma irmã quase suicida. E aí tem uma profundidade enorme de ensinamento. Já começando o seguinte, puxa vida, então a casa era uma casa razoavelmente confortável, embora simples, e lá na casa, obviamente, invisíveis aos olhos dos encarnados, aos olhos daquelas pessoas que moravam ali naquela casa, tinha diversas entidades, né, infelizes. E aí a gente para analisar. Todas as vezes que nós não estamos bem, que a gente, de repente, cai numa sintonia mais difícil, que a gente fica triste, que a gente fica angustiado, e principalmente quando a gente entra num processo depressivo a ponto de pensar em se desertar da vida, né, em se suicidar, logicamente, de uma forma até, vamos pensar assim, natural, não é? Nós atraímos pela sintonia vibratória, pela sintonia do nosso pensamento, a gente atrai quem? Entidades, quer dizer, espíritos desencarnados infelizes, estão sofrendo, estão na mesma condição nossa de desespero, de angústia, muitas vezes assim, não necessariamente o que o espírita chama de obsessor, não. Podem ser irmãos e irmãs, né? Criaturas desencarnadas, desenfaixadas do corpo físico e que são atraídos pelaquela angústia que nós estamos sentindo no momento que pensamos em desertar da vida. Então aí já vai um grande ensinamento desse capítulo. E aí André Luiz entra, né? E ele se depara, e ele começa narrando. Uma jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero, a mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Então, o que é isso? Quando a gente já começa a ficar desesperado, e isso vai muito bem nesse momento, a gente estudar isso, prestar atenção nos sentimentos que nós estamos tendo nessa pandemia aí universal, com tanta gente cada dia mais desencarnando, a gente precisa tomar um cuidado imenso. Como é que a gente está sintonizando? Com o que a gente está sintonizando? Com que tipo de emoção? Não é? E, obviamente, porque nós não somos amebas, né? A gente tem sentimento, a gente se compadece demais quando a gente vê o sofrimento do nosso próximo, e também, até pelo instinto de preservação, que nós falávamos na segunda-feira, no nosso evangelho aqui, a gente fica com receio de perder a bênção desse arcabouço fisiológico que a gente chama de corpo físico. A gente fica com receio, a gente não sabe o que vai acontecer conosco, com as pessoas que a gente ama, e aí a gente vai e fica, vira e mexe no decorrer do dia. Todos esses dias a gente está lutando com o quê? Com o sentimento de medo. E aí, aqui, essa jovem mulher, ela está em convulsivo pranto, muito angustiada, desesperada, e o que acontece? Ela está dominada pelo desespero. Então, é bom que a gente observa que ele fala, o Calderaro, um grande psiquiatra lá do outro lado da vida, nos informando, olha, de repente, a mente dela estava em profundo desequilíbrio, atingindo aos centros vitais do campo fisiológico. Então, vamos dar uma olhada como é que estão os nossos sentimentos para a gente observar como é que está a nossa imunidade. A gente tem aqui no centro do peito, entre as duas mamas, não é? As mulheres e os homens também, entre os dois mamilos, no centro do peito a gente tem uma glândula chamada tímulo, que é responsável pela excreção, né, dos nossos soldadinhos de imunidade, não é? Então, é um chakra importante, né? Aí, já falando da questão da espiritualidade, o chakra cardíaco, aquele centro de força muito importante para que a gente possa estar com as nossas emoções controladas, a gente observar, não é controlar a emoção, não é negar a emoção. Então, hoje mesmo eu falava para uma paciente que perdeu o papai dela ontem, o pai dela desencarnou ontem,
de coronavírus, gente. 82 anos o papai dela desencarnou. E hoje ela estava muito triste no atendimento que eu fiz para ela, e aí em muitos momentos eu percebi que ela estava engolindo o choro, e eu falei, olha, só uma coisa, você precisa estar permitindo que isso flua. Está com vontade de chorar? Vamos chorar, né? Angustia é natural, não é porque é espírita, ou é evangélico, ou é católico, e que vai ficar achando, nossa, mas eu sei da imortalidade da vida, de repente, assim, não, eu vou chorar, eu vou sentir falta, eu vou sentir saudade. No primeiro momento, eu vou me sentir muito angustiada. Mas aí, observar bem, quando a gente estiver angustiado, de repente, alguns de nós passarmos pela experiência de alguém da nossa família, um amado, um amigo, foi embora por conta dessa pandemia, mas que a gente possa chorar, sim, num primeiro momento, é natural, mais do que humano, e aí observar, respirar fundo e falar, ai, tá vivo, não é? Tchau, foi embora. Triste demais, falta de você, vou ter muita falta. Mas você, um dia a gente se reencontra. Essa é uma condição importante para que a gente também não comece a se desesperar e atingir o nosso campo fisiológico, porque quem fica aqui na Terra tem proposta de vida. Todos nós temos uma proposta de vida, até o momento em que Deus determinar para que a gente vá partir. E continuando no nosso estudo, a gente vai percebendo, né, que eles, né, o André Luiz e o Calderaro, eles começam a falar de como é essa situação, o porquê que essa nossa irmã está nessa situação. E ele diz assim, Antonina, o nome da nossa irmã, do livro, abnegada companheira de luta, órfã de pai desde muito cedo, iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos de idade. Então, aquela época que não tinha, né, conselho tutelar, essa coisa toda, a criançada começava a trabalhar. Para que ela trabalhou tão cedo? Para, né, auxiliar a mamãe dela e auxiliar a irmãzinha mais jovem do que ela. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina e moça. Então, a gente vê que é um espírito que já reencarna com uma, né, carga espiritual mais difícil, com um roteiro de reencarnação mais difícil para estar aqui no planeta, não é? E aí ele continua dizendo, aos 20 anos perdeu a mãe e foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em vésperas de casamento. Então, ela, quando a mamãe dela vai embora, ela é obrigada a se sacrificar mais ainda, trabalhando mais ainda e sendo arrimo da família, porque a irmã estava em véspera de casamento, não é? Antonina procurou afastar-se, logo depois que a irmã dela desencarna, ela procura afastar-se, naturalmente, ela deve pensar, puxa vida, então agora eu fico, não é? Tão desobrigada da minha irmã, porque ela se casa e acontece muitas mulheres solteiras criam as irmãs, os irmãos mais jovens, ou no caso dela uma irmã, e aí ela pensou, olha, então é agora o momento que eu vou cuidar da minha vida, não é? Mas ela observou que não dava para se afastar. Por quê? Porque o marido da irmã, logo depois do casamento, se mostrou alcoólatra, inveterado, brigava com a irmã, de repente até batia na irmã, e aí a irmã foi tendo os filhinhos e ela precisou, né, se sacrificar um tanto mais para cuidar dos sobrinhos. Então até aí a gente vê, não é? Uma irmã nossa aí numa luta muito parecida com muita gente que a gente conhece, tá? E aí ele continua narrando, André Luiz. Aí chegou o momento da vida dessa moça, ela conhece um rapaz, né? E aqui até vou fazer quando eu fui, a gente vai estudando e vai fazendo o link com a psicologia, com a constelação familiar e tudo aquilo que a gente conhece, né? Eu conheço aí no campo da minha profissão. De repente, o André Luiz fala, olha só, observa, conheceu o Gustavo, rapaz em dificuldades para custear os estudos e o ajudou durante 7 anos consecutivos, sonhando casar-se. Então, ela sonhava casar. E aí, o que acontece? Qual era o condicionamento mental que a Antonina tinha? O condicionamento dela mental era o seguinte, eu ajudo, não é? Então, eu sou alguém que eu estou condicionada a auxiliar. Obviamente, com isso, ela atrai para perto dela, né? Quem? Uma pessoa que precisa de ajuda. E ela não se dá conta que o rapaz estava assim, se prevalecendo da ajuda dela. Então, durante 7 anos, ela trabalha muito, ela era ajudante de um laboratório, né? Uma operária de laboratório. E com aquilo, né, com o que ela ganhava, ela ajudou muito a custear os estudos desse rapaz que se formou médico.
tá? Então, assim, aí logo que ele, de repente, ele se forma, acontece alguma coisa diferente, né? Assim que ele exibindo o diploma de médico, né? Eu, Gustavo, sentindo urgente necessidade de constituir um lar e a vida social, o rapaz casa-se com uma moça rica, menosprezando o coração leal que o ajudara nas dificuldades. Então a gente observa, não é? Que de repente Antonina, pela simplicidade dela, pela vontade que ela tinha de ajudar, esse coração tão meigo e tão amoroso, ela não observou que o rapaz estava simplesmente ali, né, se prevalecendo da ajuda dela, até que ele conquistasse o diploma. Quando ele conquistou o diploma, André Luiz narra no livro mais detalhadamente, né, que ele olhou para ela e falou: não, não é o tipo de esposa que eu quero. Imagina, eu, um médico, eu vou me casar com uma operária de laboratório? De jeito nenhum. E aí, também olhando para ela, ele achou que fisicamente não era a mulher que ele queria do lado dele, né? Provavelmente uma moça, e ainda né, na hora que ela vai procurar ele, né? Ele olha e fala para ela: não é, se você não é o tipo de mulher, você tem os cabelos grisalhos já está mais envelhecida. E ela pensa e se desespera, né? Embora não fale nada para ele, porque ela era condicionada a ficar quietinha. Mas ela pensava: nossa, mas os meus cabelos estão prematuramente brancos de tanto trabalhar para ajudar você a se formar. E aí o que ela faz? Né? Antonina, desesperada, consegue certa dose de substância mortífera que pretende ingerir ainda hoje, diz Calderaro. O Calderaro, que é o mentor, está narrando para o André Luiz o drama dessa moça. E aí a gente observa, não é? De repente, a misericórdia de Deus é tão grande que antes dela consumar, chegou lá o André Luiz e o Calderaro para auxiliá-la, não é? Aí o André Luiz continua narrando, não é? A situação, aliás, o Calderaro e o André Luiz observam como é que está a situação emocional dessa menina, dessa moça, não é? Essa jovem senhora. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas. Da câmara cerebral partiam raios purpúreos, quer dizer, roxos, escuros, não é? Então, quer dizer, o desespero dela, o choro dela tão grande fazia o que com ela, gente? Fazia com que ela mentalmente emitisse. Isso é uma coisa importante para a gente observar também. A gente emite luz ou sombra. Depende do quê? Depende do teor do nosso pensamento e das nossas emoções. Quando a gente, de repente, está com raiva, a gente costuma, assim, a gente fala, né? A pessoa ficou vermelha de raiva, não é? Por quê? Porque a pessoa vai ficando escura, aquilo vai ficando sombrinho, né? E aí a pessoa está emitindo raios mortíferos em direção àquele objeto a qual ela está destilando a raiva. Só que não funciona assim. Não funciona de você emitir o raio de raiva, de nojo, de angústia, de tristeza, qualquer das emoções que nós temos exacerbadas e que ficam lança assim como se fosse dardos, né? Às vezes vira até canhão. Não funciona assim. A gente não emite esse tipo de raio, de onda mental e aquilo vai e se desvanece no cosmos. Não funciona assim. Funciona justamente como um bumerangue. Vai e volta. E com uma intensidade, às vezes, até maior. Então, você emite para o outro, você joga no universo, você lança para alguém a sua raiva, o seu ódio, a sua amargura, ou o seu desespero, porque por mais que ela não tenha falado com o Gustavo da angústia dela, obviamente que tudo aquilo que ela estava sentindo e vivendo estava atingindo ele diretamente, só que chegava nele e voltava para ela. E aí, ele fala, né, o Calderaro fala, né? Torturantes pensamentos baranhavam-lhe a mente, não é? Então, esses raios purpúreos invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Por que muita gente tem infarto depois de uma comoção emocional maior? Porque ficou emocionado, o coração disparou, de repente teve lá uma carga de adrenalina maior, que disparou, deu uma taquicardia. Não, não é só isso. Mentalmente, espiritualmente, a gente emite raios, forças energéticas e que envolvem a nós mesmos. Então, no caso dela, ela era jovem ainda, então não tinha tanto risco, mas até poderia estar aí com o risco de um infarto do miocárdio. Por quê? Porque o coração dela estava todo cheio desses raios que ela estava emitindo, não é? Esses pensamentos torturantes, né, baralhavam-lhe a mente, quer dizer, a pessoa num momento como esse, ela está realmente sem capacidade de discernimento.
Então é bom que a gente também pare para pensar, quando a gente começa a ficar muito angustiado com determinada situação, a gente buscar o refúgio da prece, porque necessariamente a gente vai se sentir assim, não é? Vai embaralhando a mente, e aí aquele problema ele vai ficando grande, ele vai ganhando uma dimensão maior, muitas vezes o problema já é maior e ele ganha uma dimensão muito maior, e é onde a pessoa, de repente, pode chegar a se autoagredir e até mesmo a desistir da vida. Dani, quer falar alguma coisa? Está perfeito. Tá? Então vamos lá. Continuando, gente. Olha lá o que aconteceu na história que o Calderaro narra, né? Registrando-lhe os secretos apelos, podia ouvir-lhe os gritos de desespero e as súplicas ardentes. Então aí eu também, a hora que eu estava estudando, eu falei, nossa, que lindo, não é? Às vezes a gente pensa que está sozinho. E Jesus deixou, não, o apóstolo Paulo falando numa das cartas dele, né? Ele fala assim, nós estamos sempre envolvidos com uma nuvem de testemunhas, não é? Então, assim, testemunhando o que a gente está fazendo. E não só testemunhando, assim, como uma testemunha ocular. Ah, eu estou olhando, eu estou vendo. Não. Eles estão, muitas vezes, os espíritos, não é? Aqueles que são envolvidos conosco, do ponto de vista de afeto, de carinho, eles estão ali torcendo, vibrando e intervindo, como a gente vai ver que vai acontecer aqui, tá? Intervindo diretamente para que a gente possa ter a melhor decisão, a melhor escolha, porque às vezes a gente fica assim, eu não sei o que fazer da minha vida, isso está acontecendo comigo, está tão difícil, eu não tenho condição de discernir. Para, silencia, ora. Se não conseguiu atingir a bênção da prece, medita um pouco, serena o coração, tenta acalmar a mente, observa o que está acontecendo com você nesse momento, não é? É a melhor coisa do mundo, esse é o momento da gente fazer isso. Hoje também, atendendo uma outra paciente, obviamente, como todos nós, angustiada com essa questão da pandemia, e é uma pessoa já com um nível de ansiedade muito grande, e eu estava falando para ela, olha, eu não sei se vai funcionar para você, eu posso te dizer o que eu tenho feito, não é? Porque no momento como esse, a gente, mesmo psicóloga, a gente não tem resposta, a gente fala, nossa, cada um tem uma reação, cada um tem um organismo, uma forma de lidar com uma situação de crise grande como essa que a gente está enfrentando. E eu disse a ela, olha, depois você me conta se vai funcionar para você. O que eu tenho feito é o seguinte, de manhã eu vou tomar meu banho, eu entro debaixo do chuveiro e eu fico presente. O que é ficar presente, gente? É não deixar que pensamentos do que aconteceu ontem, não é? Que leva a gente para a depressão, ou o que vai acontecer amanhã, ou daqui a pouco, ou daqui a uma hora, que leva a gente para o estado de ansiedade, a gente não deixar isso dominar a gente. O que a gente faz? No momento, a melhor coisa que você pode fazer na vida, deu um problema, está com uma crise nesse momento difícil que a gente está vivendo, vai tomar banho, fica presente. Nossa, deixa eu ver como é que eu estou agora, neste momento. Centra o pensamento no momento presente. Então, vai lá e percebe o perfume de sabonete, vai escovar o dente, percebe a textura da pasta de dente na boca, faz a espuminha, presta atenção, como é que fica na mão a espuminha, se ela é uma espuminha mais cremosa, se ela fica com aquelas bolinhas maiores, percebe a temperatura da água caindo sobre você, observa como é que está o seu corpo, se você está com o corpo legal, se você amanheceu com o corpo diferente, se você teve uma certa retenção de água, de líquido no corpo, como é que estão os seus pés, como é que estão suas pernas, como é que estão os dedinhos da sua mão, sabe? Passa a mão no rosto, sente o seu rosto, passa a mão no cabelo, quem ainda tem cabelo, Daniel tem menos, mas ele ainda tem um restinho, né? Ainda tem. Ainda tem um restinho. E eu tô aqui no cantinho, tá, pessoal? E eu tô vendo aqui a nossa irmã Beth Coelho tá colocando que exercícios de respiração também ajudam nesses momentos, né? O próprio YouTube ensina algumas técnicas, não superficialmente, obviamente, mas que já ajudam, né? Mas é um exercício de respirar, de se concentrar. A Nancy deu uma vivência pessoal dela, eu tenho feito também, eu não sei mais que números que estão o pessoal infectado ou o pessoal que veio a desencarnar, me desliguei disso, e aí isso ajuda muito, né? Porque a gente põe a nossa sintonia em outro lugar, não fica... E esse exercício, Beth, você tem razão, exercício de respiração, eu ia chegar nisso, então você vai presentificando, né, o Carl Roger fala, né, tornar-se presente, é um dos livros lindos dele, né, da psicologia humanista, e ele fala tornar-se presente, parece uma coisa maluca, né, mas como, eu tô presente? Não, às vezes não, tem gente que vive o tempo inteiro projetado no futuro, ou
tempo inteiro fixado no passado. Então, assim, ficar presente no momento que você está, onde você está, que momento é esse, não é? E fazer exercício de respiração enquanto você agradece, não é? Agradece esse monte de coisa boa que a gente tem aqui, nesse mundo nosso lindinho, esse planeta azul, não é? E a nossa irmã, ela tinha perdido esse foco, ela estava com a mente embaralhada. Então, o André Luiz fala, né, que dava para ver os gritos que ela sentia, ela estava sozinha, mas ela estava mentalmente gritando e suplicando com súplicas ardentes, né? E ela dizia, né, para ela mesma que ela não queria mais viver, ela não estava mais disposta a viver, ela dizia que ela não queria mais viver, ela pensava assim, onde que está a justiça de Deus, não é? De repente, por que eu sou uma criatura que me sacrifiquei a vida inteira pelos outros? É exatamente como a gente faz. Quando a gente está numa situação como essa, a gente entra num processo de autopunição ou de autocomiseração, aquela coisa assim de se sentir a vítima, né? Então, autovitimização, e aí fica aquela coisa louca, né? Ai, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que estou assim? Não é? De repente fica nesse sofrimento todo. E ela perguntava para si mesma, tá lá no livro, né? Por quê? De que valeu tanto sacrifício pelos outros, né? E ela dizia, mas eu sempre trabalhei pela felicidade dos outros, onde que está a justiça de Deus, né? Onde que está? E ela dizia claramente, eu não quero mais viver num mundo onde os vícios triunfam e as virtudes não são contempladas pela felicidade, não são observadas por Deus, então as virtudes elas são simplesmente jogadas para fora. Como ela se sentia, né, uma mulher virtuosa, que o homem de repente estava interessado mais na casca, não é? E acho que é interessante uma coisa, o livro, esse capítulo não vai tratar especificamente do suicídio, né? Mas a gente pode pegar até da doutrina, do livro do Céu e Inferno, que quando fala dos atenuantes do suicídio, né? Então você imagina o desespero dela, a inconsciência, ou a semi-inconsciência do que tudo que estava acontecendo, e aí ela acabou entrando, né, num ciclo aí vicioso de sofrimento, e muitas vezes vem a ter alguns atenuantes. Lógico que o crime do suicídio é dos mais aterrorizantes, mas a gente lembrar que existem, né, tipos e tipos. Então, e outra coisa importante, né, que o livro fala muito, deixa muito superficialmente, mas que nós vamos ver que os mentores que vão auxiliar ela, de maneira alguma estão julgando ela, falando assim, nossa, como você é egoísta de tirar a própria vida, e a gente tem essa mania, né, de querer julgar. Eles não estão se importando com isso, eles estão se importando com a terapêutica, que é o que o livro vai continuar falando. E aí é interessante, né, a gente observar que ela, com toda essa angústia que ela tem, pelo histórico da vida dela, e é legal a gente saber disso, não é, gente? Isso dá uma vontade, assim, de a gente ter mais confiança em Deus, e a gente se alenta muito de saber, dependendo do nosso histórico, como é que nós estamos, quem somos, qual é a nossa ação no mundo, a gente fica contente de saber como os Espíritos nos ajudam. Como Deus, qualquer coisa pequena que a gente faz, a gente lembra lá da história de Simão Cirineu, né? Maria Dolores narra no livro Resposta da Vida, a historinha de Simão Cirineu, não é? Aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Qualquer coisa, qualquer ação que a gente faça no bem, já é um ponto positivo a nosso favor, no sentido de permitir que a gente possa receber tanto esse auxílio divino. Isso é muito gratificante, né? Muito bom a gente saber disso. Dá um alívio, dá uma sensação assim de consolo, não é? E é o que aconteceu com ela. Naquele auge daquele desespero, o Calderaro e o André Luiz estavam ali, e o Calderaro fala no livro claramente: tenho instruções para impor-lhe o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. Então, aí a gente vai lá, né, naquela parte do livro dos Espíritos que fala da penetração dos Espíritos no nosso pensamento, nos nossos pensamentos e atos. A questão 350 em diante do livro dos Espíritos, né? E a questão lá pela 372, mais ou menos, eu não lembro exatamente qual é a questão, mas é mais ou menos na questão 370, o Kardec pergunta, como é que ele faz a pergunta, né? Influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e atos? E aí o São Luís, o espírito, responde: sim, muito mais do que imaginais.
Aí ele complementa, quase sempre são eles que vos dirigem. E olha aqui, gente, presta atenção, não é? Calderaro, o instrutor espiritual, ele fala, tenho instruções para impor-lhe o sono mais profundo. Tá lá, né? Quem quiser ler lá na meu slide, não é? E ele continua logo depois da meia-noite. E aí, André Luiz narra, Calderaro começou a dar-lhe passes ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou sua influência anestesiante. E aí, a outra lição para gente, o passe, não é? Como é que, de repente, uma simples imposição de mãos de alguém sobre nós, né? O encarnado, ou até sem a gente saber, o espírito desencarnado, o mentor, o amigo espiritual chega pertinho da gente e impõe as mãos doando energias salutares, energias maravilhosas. E o que isso faz? Faz com que a gente se acalme. Você vê que ele pega o sistema nervoso simpático, onde tem lá a angústia, o medo, a tensão nervosa, o corpo enrijecido, às vezes até ali a coluna vertebral toda endurecida, a musculatura em torno da coluna toda endurecida, é dor no ombro, é dor nas costas. Por quê? A criatura está tensa, lógico, está pensando em se suicidar, imagina o nível de tensão, a briga interna que esse ser humano está tendo com ele mesmo. Não é? Então, ela está numa briga interna imensa, né? E olha que bonito, de repente, necessariamente ela sente, né? Uma calma, ela vai se acalmando, e aí ela vai se acalmando e ele narra no livro que ela entrou num processo de hipnose profunda. Nancy, a nossa irmã, a Sandra, nossa irmã que convive aqui conosco, está perguntando como seria essa anestesia como seria? Então, gente, quando a gente está muito tenso, às vezes a gente não observa como é que esses espíritos amigos, eles chegam até a gente, mas nós todos, se a gente parar para pensar, a gente sabe momentos em que a gente se desesperou e chorou, e chorou, e chorou, de repente vai dando uma calma, vai dando uma coisa, às vezes você nem adormece, mas parece que você sente assim uma anestesia, parece que aquilo passa, parece que aquilo é diminuída a intensidade daquela emoção profunda, né? Que o sistema nervoso parasimpático está te preparando para uma luta, para né, um revide. Não, agora eu vou brigar e a adrenalina sobe, não é? É o cortisol, é toda aquela gama de hormônios que te fazem se sentir mal, ou às vezes até são importantes e necessários, mas o fluxo desses hormônios muito intenso na corrente sanguínea faz com que você se sinta muito mal. Dispara o coração, tem gente que tem até diarreia no dia seguinte ou até naquele momento, e às vezes vai ao banheiro e tem a micção, então faz xixi, aquela sensação até de vomitar. Tem gente até que vomita no momento de angústia e de raiva ou mesmo de desespero. E aí os espíritos chegam e dão esse passe, quer dizer, jogando no nosso perispírito e atingindo o corpo físico, esses fluidos salutares que eles têm condição de nos oferecer. E isso dá essa anestesia. Não é uma anestesia no sentido de que vai parar, da gente vai parar de sentir o corpo físico. Não é essa anestesia. A gente vai ter um anestésico emocional. Né? Vai parar aquela sensação de angústia. Então, aquilo, de repente, a pessoa muda, ela para e ela mesma não sabe por quê, que ela, de repente, fica melhor, não é? Isso acontece nas crises maiores da nossa vida. Agora, o estresse, quando ele é prolongado, ele é natural, né? No momento de um assalto, a perda de alguém, a perda de um emprego, uma sensação, uma coisa grande, um choque emocional grande, é natural que você sinta toda essa condição física, não é? Agora, o prolongamento disso é que dá medo. É o que eu tenho me preocupado demais, né? Não só com essa questão das mortes físicas que vão acontecer com essa pandemia, mas o que vai acontecer emocionalmente, e já está acontecendo emocionalmente com muita gente. Não é? Hoje eu conversava com a moça que trabalha lá em casa, e aí eu olhei o rostinho dela, ela falou, eu estou morrendo de medo. Aí eu parei, ouvi e falei para ela, mas Beth, você tem medo de desencarnar? Ela tem um netinho agora que terminou de nascer, ela deve ter por volta dos 50, 52 anos. Eu falei, você tem medo de morrer?
Ela falou, não, dona Nancy, é porque eu ouvi falar que quando a gente chega no hospital com essa doença, eles trancam a gente para o lado de dentro da... Olha as coisas que acontecem, gente. Para o lado de dentro, então os médicos, eles trancam a gente pro lado, e levam a chave do quarto. E a gente fica trancado como prisioneiro. E a gente não pode sair de lá de dentro. Fica um monte de gente trancada dentro dos quartos dos hospitais. Eu estou morrendo de medo de ficar doente assim e pegar, né? Alguém me pegar e me trancar. Eu tenho muito medo de ser presa. Eu falei, nossa, gente, Beth, não funciona assim, não é? E aí eu fui explicar para ela exatamente como é que está sendo, não é? Como é que os médicos estão atendendo e como é que funciona no hospital. Não é uma questão psiquiátrica. Se não está necessário uma intubação, o médico vai fazer o quê? Vai pedir para você ir para casa, para você se isolar os 14 dias, 21 dias na sua casa. O isolamento é no seu lar. Você chegou no hospital, você só vai vai para o respirador se você estiver muito mal mesmo, que de repente a crise respiratória já está maior, vai precisar entubar. E eu falei para ela, e mesmo assim, você não vai observar, porque eles vão te anestesiar de um jeito que você perca a consciência enquanto estiver entubado. Não é? Ou sai da doença, seu organismo reage, porque não tem medicação, ou você vai para o plano espiritual. Eu até brinquei numa última palestra que eu fiz, né? Que de repente você levanta, vamos falar com os espíritas, né? Estou falando pelo menos com simpatizantes espíritas e espíritas. Você vai levantar no quarto do hospital e vai falar, nossa, eu sarei, eu estou me sentindo bem, que legal, agora eu fiquei bacana, nossa, que ótimo. Aí você olha para o lado da caminha, lá com o seu corpinho, aí você vai falar, putz, desencarnei, né? Funciona assim, né, Daí? A gente ri, mas é assim que funciona, né? Ou não, de repente vem o médico, você olha, né? Aí o médico, você volta à consciência, te desentuba, aí você fala, ah, tá, eu sarei, né? Tô melhor. Então já saí da crise, vou para casa, não é? E funciona assim. Agora, de qualquer modo, voltando aqui para o nosso estudo, a coisa mais linda do mundo aqui, eu até coloquei em destaque, né? É quando Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. Quer dizer, ela entrou em hipnose profunda, o Calderaro adormeceu-a, e aí ela foi, né, e tentou gritar, né? Quando ela se viu naquela situação, no plano espiritual, porque o corpo dela estava adormecido na cama, ela se desdobrou e aí ela tentou gritar, né? E aí ele fala, o André Luiz, a intervenção era forte demais para que a enferma pudesse reagir. Legal também isso, não é? A gente observar como os espíritos superiores têm condição de nos dominar. Ela estava desesperada, ela estava numa situação de quase loucura, né? Quase em surto, e aí ele foi e acalmou ela na marra, não é? Deixou numa condição de não poder gritar, não poder reagir. Então aí é bom a gente observar como mãe faz com criança, né? Quando a criança está naquela crise de birra, Daniela deve fazer isso com a Luísa, né? Quando está assim bem, assim histérica, né? Que começa a gritar e fazer aquele show danado, às vezes o pai e a mãe precisam falar, cala a boca, não é? Agora é eu que vou falar. Então foi mais ou menos assim, com toda a delicadeza, né, dos espíritos. A gente vê aí que é todo bonitinho, né? Mas é bem isso, né? Olha, agora sou eu que vou falar. Né? E aí, gente, o que é também lindo demais, que eu destaco aqui nesse texto, que em seguida, né, entra lá, né, no quarto, e isso que é legal. André Luiz estava lá até agora com o Calderaro junto com ela lá no quarto dela, adormeceu ela. E aí entram no quarto quem? André Luiz narra que 2 espíritos iluminados. Quem? A mãe dela, Mariana, a mãe de Antonina, e um rapaz chamado Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos, gente. Ela está preocupada com esse Gustavo. Eu falei, ai, gente, mas olha como é que a gente é besta, não é? A gente é muito tola, a gente fica assim, ai, estou me preocupando com estrupício que não me deu a minha atenção, e está lá, né? Uma criatura iluminada que entrou no quarto para vê-la e para vir falar carinhosamente com ela. Tá vendo aí, mulherada? Então, fiquem, felizes, tá bom? Que assim, se um não dá valor, tem gente que dá, não é? O Daniel tá se acabando de rir aqui. Ai, gente, desculpa, tá? Tomara que isso não vai para... Mas é isso, né? Então é isso, né? A gente fica se preocupando com bobeirinha, com quinquilharia, com coisinha pequena, porque a gente não tem amplidão de visão espiritual, não é? De repente, ela tinha lá um espírito iluminado, né? E aí, parcialmente desligada do corpo físico, Antonina ergueu-se em seu organismo perispirítico, encantada e feliz, porque ela não conseguia, o livro narra, para quem lê o capítulo,
que ela, quando ela viu a mamãe, ela chamou, mamãe, né? Eu não quero mais ficar aqui. Fez aquele dengo que a gente faz. Ave Maria, a gente pode ter 65, 70, 80 anos. Chegou a mamãe perto, desencarnada, a gente vira criança. Ah, eu não quero, e chora, que nem criança pequena, não é? Eu não quero mais ficar aqui, eu não gosto mais do mundo. E fez toda aquela coisa que todas nós fazemos, né? Todos nós, quando vê mamãe. E aí, de repente, ela, em seguida, ela olha esse homem. Gente do céu, quando ela olha para ele, os olhinhos dela devem ter feito 2 coraçãozinhos assim no olho, né? E ela queria lembrar, né? Quem é que era aquela criatura, mas ela não lembrava. Ela não lembrava quem era aquele espírito, não é? E ele, com todo carinho, pôs a mão na cabeça dela, não é? E ele começou a falar para ela, que é a coisa mais linda do livro, o discurso que ele faz para ela. Tá? Ele vai, né? E ele começa falando: o que importa a decepção amorosa diante dos trabalhos sublimes que poderia executar na sua posição de mulher sadia e jovem, não é? E aí ela fala que ela gostaria muito de casar, né? Que ela gostaria de ter filho, aquela coisa toda que toda mulherada, toda não, hoje em dia tem um grupo que já não tá nessa, né? Mas assim, muitas mulheres, né, tem essa coisa natural do feminino, que eu gostaria muito de me casar, eu gostaria muito de ter filhos, eu amo esse homem, né? E aí ele começa a falar para ela: olha, Antonina, presta atenção. A bênção da solidão com a meditação e a renúncia faz a gente se iluminar. Ele começa a falar para ela: olha, o roteiro da sua encarnação é para que você tenha a bênção da solidão, a bênção da meditação e da renúncia. Difícil, não é? Mas era o roteiro da encarnação. E ele vai chamar ela a atenção no sentido de que ela observe que o roteiro dela, o que ela prometeu antes de reencarnar, era alguma coisa nessa linha mesmo, não é? E aí ele fala uma coisa importantíssima. Ele fala: olha, Deus nos dá na medida que carecemos, quer dizer, lugar, pessoas, experiências, situações que a gente vive, estão todas na medida da nossa necessidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Tá? Então a gente reclama muito, mas faz parte. Tá? Até isso tudo que a gente está vivendo. A gente pediu para reencarnar. As diversas religiões, engraçado que eu tenho acompanhado, não as notícias, que isso não me interessa mesmo, porque o número de mortos eu não consigo dar conta. Eu tenho caixão, não tenho funerária, eu faço oração por todo mundo, então assim, não dá para a gente ficar muito desesperado fazendo contabilidade. Eu acho muito mórbido de quantos mortos tem, né? Eu acho de uma morbidez que não faz parte do meu show, né? Eu estou preocupado com a vida, né? Eu estou muito ligada na vida, tá? Quem é que não vai comer, quem é que não vai ter dinheiro para pagar as contas, isso é difícil, não é? E aí, de repente, assim, ele continua falando, o Calderaro, não, agora é o Márcio falando para ela: olha, presta atenção, você quer filhos? E os pequenos da família humana? E as crianças carentes da família humana? Por que você pensa em filhos somente para os filhos da sua carne? Você só pensa nos filhos da sua carne. Será que filhos são sempre aqueles que a gente tem na nossa carne? Não, de jeito nenhum. A gente pode, como mulher, qualquer mulher é capaz de exercer maternidade com qualquer criança. As nossas meninas aqui do nosso grupo, né, que são professoras, quantas vezes eu vejo elas no bazar da Pichincha, querendo lá, né, nos brechó aí, recolher um monte de brinquedo, comprar um monte de brinquedo para poder levar para seus aluninhos, não é? E é uma maternidade linda essa do professor. E qualquer criatura que queira se voluntariar. E é isso que ele está falando para ela, não é? O Márcio fala para a Antonina: olha, observa bem a família humana. Existem outras crianças. E depois ele fala para ela: e quem te disse que os seus sobrinhos não são também os seus filhos do coração? Não é? E ele fala para ela: sacode a consciência adormecida, Antonina. Essa frase é para nós, não é, gente? Sacode a consciência adormecida. E onde está a consciência? Né? A lei divina? Na consciência, né? Então é bom que a gente observe e perceba, né? Deu alguma coisa aqui, Dani? Acontece que a gente observa e fala assim: ué, mas o que está acontecendo que a gente de repente fica nessa condição de ter a nossa consciência adormecida? Toda vez que a gente se apega às coisas da matéria, que a gente fica muito preocupada, e ele fala para ela, ele fala claramente: olha, sofres porque um homem se
harmonizou temporariamente com o teu padrão psíquico e depois mudou de rumo? Né? É muito comum, tá? Agora há pouco, antes da gente começar a aula, tem um irmão do nosso grupo que estava falando que um irmãozinho que seja abençoado, que morava no prédio dele, tentou suicídio, não é? Foi lá, né, por conta de briga com a namorada, decidiu desistir da vida. Então, assim, que Deus o abençoe, a gente não sabe, não tem informação se ele saiu do hospital com vida ou se ele desencarnou, mas uma tentativa de suicídio, só a tentativa já é uma marca profunda na vida de qualquer criatura, tá? Então, assim, e aí o Mário pergunta para ela, né, e fala para ela, sacode a consciência adormecida. E aqui no nosso slides, ó, que importa a decepção amorosa diante dos trabalhos, já li isso, né, que poderia executar na sua posição de mulher sadia jovem? Os filhos da irmã não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais nobre viver para ser útil, esperando sempre da inesgotável misericórdia divina? Sim. Tá? Qualquer criatura, com a situação mais difícil, sempre é capaz de aprender a amar e de ter coisas lindas na vida, desde que resolva olhar para a misericórdia de Deus, agradecer o que tem para conquistar outras coisas, tá bom? E aí, gente, já partindo quase para a finalização nossa, ele continua dizendo, né? Sofres, aí eu já falei, não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade. É outra coisa do ser humano, não é? Nós somos muito assim. A gente não sabe perder um pouco para depois ganhar na eternidade. A gente quer tudo para hoje, tudo tem que ser do nosso jeito, não é? E aí, depois ele vai e finaliza dizendo, olha, observa, Antonina, não seria melhor você transformar esse nosso irmão, o Gustavo, né? Esse que você ama por noivo, não seria interessante você colocá-lo na categoria de um irmão, mesmo que um irmão ingrato? E aí ele até fala, olha, esse nosso irmão provavelmente vai também se modificar. Mais lá adiante, esse corpo bonito, né, e pelo jeito acho que devia ser um galã, esse médico galã, que ela se apaixonou, não é? Ele fala assim, esse corpo belo dele também vai envelhecer, não é? E vai se comprometer com a saúde, vai se comprometer com todas as coisas difíceis, desde que ele não decida, não é, levar essa medicina como uma coisa abençoada de Deus. Então, ele também, o Mário, né, o Márcio, vai lá e fala para ela, olha, presta atenção, e lá na adiante você vai ficar sabendo que a vida dele, o roteiro da reencarnação dele também não vai ser tudo isso de flores, porque nenhum de nós, né, tem um roteiro de flores na reencarnação. Tá? E aí, gente, é lindo demais, chegou esse momento que ela se ajoelha perante esse espírito iluminado, né, que é esse Márcio, que fala para ela num determinado momento, você esquece que nós também esperamos do seu carinho. Eu também te espero na eternidade. Meu Deus, dá uma olhada, gente, presta atenção. Acho que isso que a Sandra também gostou, né? Presta atenção. Ele está esperando ela na eternidade, ela pensando nesse rapaz ingrato desse jeito, né? Mas vamos lá. Ele fala, depois ela chega um momento que ela ajoelha e ela fala, comprometo-me a modificar minha atitude em nome de Deus. E é muito lindo, porque aí os espíritos, o André Luiz e o Calderaro vão, né, e levam ela, nesse momento, para o corpo. Chegando lá, para levar para o corpo, eles aplicam passe, né, na mente dela, para que ela esqueça essa experiência importante, mas que não seria uma experiência interessante no sentido de que ela não poderia lembrar desse sonho integralmente. O Calderaro deixa claro no livro que muitos de nós temos esses sonhos, fazendo com que eles se transformem em vontade de viver, esperança, força, alegria. E ela vai, ela desperta entre 6 e 7 horas da manhã, ele fala, não é? E quando ele vai, né? E ele desperta com carinho, ela desperta, ela sente que parece que se renovou, não é? E ela até fala, nossa, gente, que coisa interessante. Como é que eu podia estar me sentindo com vontade de desertar da vida, não é? Olha que lindo isso, gente. Ela acorda renovada. É legal a gente observar que quando a gente vai dormir, né, angustiado, triste, e a gente acorda diferente, é bom a gente observar, não foi à toa. Foi porque os mentores nossos que nos guiam, que nos levam e que carregam um piano para ver se a gente acerta nessa encarnação, eles passaram uma noite inteira tentando melhorar esse estrupício.
Passaram a noite inteira, nasci, pelo amor de Deus, não acredito que você está desse jeito. O que você está pensando, criatura? Daniel, para com isso, entendeu? Então, assim, eles ficam ali tentando nos auxiliar o tempo inteiro. E aí, o que acontece? Quando a gente se acorda renovado, o que a gente precisa fazer? Louvado seja Deus e agradecer, não é? E é o que ela fez, ela agradece quando ela acorda, e aí vem o sobrinho dela pequenino, uma criança simples de 5 anos, um menininho, e fala para ela que quer, né? Que quer passear com ela, que quer que ela vai ver umas florzinhas que estão lá no jardim. E aí, gente, a gente encerra agora a nossa fala, não é? Olha aqui, a PID, a primeira Valdirene está falando aqui, essa frase, né? Sacode a consciência adormecida. A Valdirene fala, esta frase serve para todos nós que atravessamos esse momento difícil de transição planetária, né? Sacode a consciência adormecida. Isso mesmo, Valdirene, é para isso que a gente está aí, né? Passando por tudo isso, para chacoalhar a nossa consciência adormecida, tá? E aí a Pídia aqui está falando, né? Não permitas, linda frase, né? A sombra de algumas horas te empane a luz dos séculos por vindouros. É linda demais essa frase, não é? Demais. Não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz dos séculos por vindouros. É verdade. A gente não pode deixar esse momento, vamos pensar essas semanas, esses meses, esses próximos anos que talvez não sejam tão simples do ponto de vista da economia, desse país e mundialmente falando, mas a gente não pode deixar que isso nos envolva a ponto da gente esquecer isso daqui que eu coloquei, que eu vou sair até da frente para ler para vocês, né? Olha lá, não sei se dá para vocês verem a imagem dele lá, né? Quietinho, tristinho, né? E aí Jesus falando, que fala para gente todos os dias, né? Nunca te deixarei, nem te abandonarei. Ele fala isso, não é? E aí ele continua, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Tem bom ânimo, eu venci o mundo, ele fala. Tá bom, gente? Então, com essa frase linda do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai encerrando esse momento. E se vocês ainda tiverem um minutinho aí, a gente pode fazer a nossa vibração juntos, né? Todos nós sintonizados, vamos vibrar bastante. Dani vai fazer a vibração pra gente, não é? E vamos continuar na nossa vibração das 21 horas todo dia. Quem não tiver tempo aí de ler uma mensagem e fazer uma prece com a família, mas pelo menos lembra lá, põe o celular para despertar. Tem tem muitos espíritas, né? Fazendo oração às 21 horas todos os dias. Tá bom? Que Deus nos abençoe, gente. Muito obrigada, viu? Fique em paz. Muito bem. Então, eu vou aparecer aqui para a gente fazer a nossa oração, tá?